Fala aí, galerinha da Dinai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é muito especial. É o primeiro vídeo da série de resultados do terceiro trimestre de 2024 das ações brasileiras e a gente vai falar sobre ela, a Vale. Muita gente tem em carteira, gera muita dúvida, curiosidade. A gente trouxe o resultado aqui para vocês nos mínimos detalhes, totalmente analisado. E olha que o resultado saiu ontem à noite e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIM. Então, bora entender os resultados da Vale no terceiro trimestre de 2024. A gente trouxe tudo que vocês precisam saber sobre esse resultado e vamos passar por eles agora. Bom, então, introduzindo aqui, a Vale é uma empresa voltada essencialmente para o minério de ferro. Ou seja, o minério de ferro é o principal responsável pela sua receita hoje. Para quem não conhece ou quer entender melhor sobre o minério de ferro, nessa semana a gente soltou um relatório exatamente sobre isso, então vão lá na aba de relatórios que vocês vão ter acesso. Além disso, a Vale ela tem uma vertical de metais voltados para a transição energética, como níquel e cobre, e mesmo essa parte da empresa não representando muito hoje da sua receita, ela é muito importante, porque mostra que a empresa está olhando para o futuro e também para a sua vida, né? Ela quer se manter viva daqui 30 ou 40 anos, por isso ela está olhando para essa estrutura aqui nova. E além disso, ciclos de commodity, eles influenciam fortemente os resultados da Vale. E atualmente a gente está num ponto intermediário do ciclo do minério, que está sendo cotado em torno dos US$ 100 por tonelada. E falando especificamente dos resultados desse trimestre, eles vieram acima das expectativas, com um forte desempenho operacional e também uma melhoria da eficiência, pontos que contaram muito positivamente para o resultado da Vale. Primeiro eu trouxe para vocês o volume de minério de ferro vendido, aqui está em 1.000 toneladas, então houve um aumento de 2% no ano contra ano, mas vocês podem ver aqui que o primeiro trimestre desse ano foi mais difícil, mas depois dele a Vale já veio subindo aqui o seu volume de minério vendido, o que é muito bom. E aqui um ponto muito importante, como vocês sabem, a Vale vende uma commodity, então ela não controla o preço da sua mercadoria. Então esse gráfico aqui é o preço do minério de ferro. Essa linha amarela é o preço referência do minério de ferro lá no porto da China, que corresponde por mais da metade das vendas da Vale, e esse laranja aqui é o preço realizado pela Vale. Então a Vale vendeu a cerca de US$ 91 por tonelada o seu minério, enquanto o preço de referência está em US$ 100 por tonelada. E o grande ponto que a gente tem que pegar aqui é que, como vocês podem ver, desde o primeiro trimestre de 2024, essa diferença aqui foi abrindo, ou seja, foi aumentando. Mas nesse trimestre a gente já vê uma diminuição dessa diferença aqui entre o preço de referência e o preço vendido. Então isso é muito bom, porque esse é um dos fatores mais preocupantes que a gente teve no trimestre passado, e a Vale está conseguindo reduzir essa diferença. Isso quer dizer que o seu produto está tendo qualidade para ser vendido perto do preço de referência. E, dado o volume, também o preço que ela vendeu, a gente chega aqui na receita líquida da empresa, teve uma queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, e essa queda foi o impacto da queda dos preços do minério de ferro e também de maiores custos do transporte. Então, mesmo a Vale conseguindo aumentar o seu volume vendido, ela acabou tendo uma receita menor, muito por conta da cotação do minério de ferro que ela não controla. E aqui tem um ponto muito importante, talvez o mais importante desse resultado. É o break-even, que é basicamente o preço do equilíbrio, e ele caiu 8% em relação ao trimestre anterior. Então, como vocês podem ver aqui, no primeiro e segundo trimestre desse ano, esse break-even estava lá perto da casa dos US$ 70 por tonelada, e nesse último trimestre a Vale já conseguiu reduzir isso para 63,3, quase o mesmo patamar de um ano atrás. Isso é muito bom, porque quanto menor for isso aqui, melhor para a Vale. Afinal, se ela vender o seu minério lá na China a US$ 73,3 por tonelada, ela vai estar saindo no zero a zero. E o grande pulo do gato aqui, presta atenção, hein, pessoal? O grande pulo do gato é que a Vale é a mineradora mais eficiente do mundo. Então, enquanto o preço de equilíbrio dela, o break-even, está aqui na casa dos 63, suas principais concorrentes têm o break-even em 100, US$ 90. Então, isso quer dizer que a Vale resiste melhor a momentos de crise, podendo até lucrar enquanto seus concorrentes estão tendo prejuízo. Mas, para ela manter isso aqui, ela precisa de fato controlar esse custo, né, esse break-even, para ele não sair do controle e ela reduzir as suas margens. Entrando finalmente no EBITDA, que é uma boa proxy para a geração de caixa da empresa, teve uma queda de 21% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O EBITDA foi de 3,7
bilhões de dólares, e essa queda já é esperada, dados os menores preços de venda e tudo mais. E por fim, chegamos aqui no lucro líquido da empresa, foi de 2,4 bilhões de dólares, também uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, muito por conta do que a gente já falou, preços do minério de ferro em sua maioria. Qual é a conclusão desse resultado? Então vamos lá. Apesar das quedas de receita, EBITDA e do lucro, a empresa conseguiu superar as expectativas do mercado, ou seja, ela foi melhor do que o mercado esperava, e com isso o resultado no geral foi positivo, com sensíveis melhoras operacionais. Então, o custo de produção dela caiu, o seu ponto de equilíbrio caiu também. Isso é muito importante numa empresa de commodities, afinal, a eficiência é o melhor fator de diferenciação nesse mercado. Mas, de qualquer forma, é importante a gente acompanhar a evolução dos custos nos próximos trimestres, para ter certeza que é uma tendência de queda ou menos de estabilização. E a grande jogada agora é que, para investidores pacientes, agora pode ser uma boa oportunidade para colocar a Vale na carteira, mas claro, presta atenção, esse movimento deve ser alinhado ao seu perfil de risco. Então a Vale é uma empresa muito correlacionada com o preço do minério de ferro e ela tende a ter uma volatilidade um pouco maior do que outros tipos de ação. Então, se você não está acostumado com isso, com certeza você vai passar mal. Bom, e para quem ficou até o final do vídeo, eu vou mostrar um bônus aqui para vocês. Esse aqui é o gráfico da cotação do minério de ferro, o FEF, e também da cotação da Vale nos últimos 5 anos. Essa linha vermelha é a cotação da Vale e essa linha azul aqui é a cotação do minério de ferro. Como vocês podem ver, existe uma correlação muito grande. Então, sempre que o minério sobe, a ação da Vale sobe também, e o contrário também acontece. Quando o minério cai, a ação da Vale também cai. E isso acontece por um motivo muito simples. Como a Vale, a maior parte da sua receita vem do minério de ferro, então, quanto maior for o preço desse minério, quer dizer que a Vale vai conseguir gerar mais receita e lucrar mais, e quanto menor for o preço, menos receita e menos lucro. A receita ela é bem simples. Então, nessa janela de 5 anos dá para ver isso, nessa janela de 1 ano também dá para ver isso. Nos últimos 6 meses, a gente também consegue observar esse padrão. Então, o grande ponto que eu trouxe aqui para vocês é que, como a Vale tem uma correlação muito forte com a cotação do minério, pode ser que ela seja uma ação mais volátil do que as que vocês estão acostumados. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. No relatório escrito, a gente tem mais detalhes sobre o resultado da Vale, então não deixem de ler ele e até a próxima. Ah, e claro, lembrando, não é nenhuma recomendação.